Bem-vindes à Grande Irmã, nesse novo espírito do tempo, em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre em uma realidade paralela, onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Olá, hermanas e hermanos! Sejam bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, depois de um grande ato devido a concurso público. Hoje, nossa viagem intergaláctica será pelos caminhos da mente humana e das peças que o cérebro humano e a nossa cultura pode nos pregar, geralmente verdadeiros efeitos coletivos e enganosos e verdadeiras teorias da conspiração. Vou começar com uma pergunta. Você se lembra o que você estava fazendo e onde você estava na manhã do dia 11 de setembro de 2001? Mais ou menos às 9h30 da manhã, no horário do ataque às Torres Gêmeas na cidade de Nova York? Eu me lembro de estar na sala de casa, em Ibiraçu, assistindo TV quando entrou o plantão da Globo. Muita gente, por outro lado, se lembra de estar assistindo Dragon Ball na TV Globinho. E se eu disser para você que você e eu estamos errados? Era uma terça-feira de manhã, e eu sempre estudei de manhã, então provavelmente eu nem estava em casa. E em 2001, eu não morava em Ibiraçu com a minha família, mas em Jaguaré. Será que então eu vi mesmo esse plantão? Outras pesquisas mostram que não estava passando Dragon Ball Z na programação da Globo naquele dia, e sim o Mais Você. Então por que tanta gente tem certeza desse evento? Provavelmente devido a um efeito de falsa memória coletiva chamado efeito Mandela. Esse efeito, também conhecido como efeito de falsa memória, recebeu seu nome popular devido a um fato estranho envolvendo a morte de Nelson Mandela. E depois eu vou elencar aqui alguns dos eventos do efeito Mandela mais marcantes dos últimos anos e quem sabe você não vai se surpreender. A questão é, será que podemos confiar totalmente na nossa memória? Mas antes de continuarmos falando sobre o efeito Mandela, quero fazer as mendicâncias de costume. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram e agora no TikTok em @grandeirmã, que você deve seguir para mais conteúdos. E como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de dinheiro para funcionar e por isso convido você que me ouve para se tornar nossa ou nosso mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã, você pode ser patrone do nosso podcast na Aurelo. Com contribuições entre R$ 5 e R$ 12 mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre projetos e recompensas diversas. Ou seja, pelo valor de menos que um cafezinho por semana, você faz parte desse projeto maravilhoso. Então, entre no link na descrição e nos apoie. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. Então, gente, o que é esse efeito Mandela? A gente costuma ficar surpresa quando percebemos que temos as mesmas memórias falsas que outras pessoas. Isso ocorre em grande parte porque costumamos acreditar que aquilo que a gente lembra ou se esquece é subjetivo e baseado em nossas experiências pessoais. Mas pesquisas indicam que as pessoas tendem a esquecer e lembrar das mesmas imagens, independentemente da diversidade de suas experiências individuais. E isso vale até mesmo para recordações falsas. Tem a ver com o chamado inconsciente coletivo também. O efeito Mandela é um fenômeno psicológico de memória falsa coletiva que recebeu esse nome devido à crença errônea de que Nelson Mandela, que foi um grande líder anti-apartheid e chegou a ser ex-presidente da África do Sul, teria morrido na prisão durante os anos 80. No entanto, após 28 anos de prisão, o Mandela foi libertado em 1990 e se tornou presidente da África do Sul de 94 a 99. Inclusive, muitas pessoas ficaram surpresas em saber que Mandela ainda estava vivo na altura do seu falecimento real em 2013. Aliás, foi a época que recebi várias mensagens de várias pessoas dizendo que finalmente tinham entendido a origem do meu nome. Contudo, o termo efeito Mandela foi cunhado pela primeira vez em 2010 pela escritora e pesquisadora autodeclarada paranormal Fiona Broome, que tinha essa memória da morte de Mandela nos anos 1980. E aí ela percebeu que muitas pessoas compartilhavam essa e outras memórias falsas de eventos históricos. Haviam pessoas, inclusive, que se lembravam de ter visto o enterro do Nelson Mandela na televisão nos anos 80. Essas memórias coletivas errôneas geralmente envolvem eventos de grande repercussão, como a morte de uma figura famosa, o desaparecimento de um avião ou então grandes mudanças e marcos da cultura popular.
Alguns defensores do efeito Mandela acreditam que essas memórias falsas são evidências de realidades alternativas, universos paralelos ou manipulações intencionais do tempo, ou seja, verdadeiras falhas da Matrix. O efeito Mandela já alimentou tantas teorias da conspiração e as memórias falsas são tão fortes e específicas que tem gente que acredita que elas provam a existência de uma dimensão alternativa, tipo multiverso mesmo. Por isso, as pesquisas científicas costumam estudar o efeito Mandela como um exemplo de como teorias da conspiração se espalham pela internet. Poucas pesquisas realmente foram feitas para estudar o efeito Mandela como um fenômeno da memória. A explicação mais plausível para esse fenômeno é simples. Seria a falibilidade da memória humana e provavelmente o nosso sugestionamento. A memória humana não é um registro perfeito e preciso dos eventos passados. Ela é influenciada por diversos fatores, como percepções subjetivas, emoções, experiências individuais e até mesmo informações falsas que podem ser transmitidas e compartilhadas. Além disso, a memória é suscetível a distorções e reconstruções ao longo do tempo. Diferentemente do que vemos no CSI e em todos os programas de investigação criminal da vida, nem todo mundo tem memória fotográfica, gente. O efeito Mandela pode ser atribuído a um fenômeno conhecido como confabulação, que é quando a memória falsa é formada sem intenção deliberada de enganar. As pessoas podem confabular informações erradas e acreditar sinceramente nelas. A minha orientadora de pós-doc, por exemplo, chama isso de memória criativa, que sinceramente é um nome muito melhor do que memória falsa. Essa distorção da realidade na nossa memória pode ser resultado de erros de processamento de informação no cérebro, ou então da incorporação de informações incorretas provenientes de fontes externas, como relatos imprecisos da mídia ou conversas com outras pessoas. Ou seja, as nossas memórias podem ser influenciadas por referências externas. Aliás, gente, esse é o tema central de toda a sua história, que é o 3º episódio da primeira temporada de Black Mirror, que eu super indico para vocês. Que trata exatamente se a gente tivesse a capacidade da gente rever as nossas memórias. Aliás, se vocês quiserem, comentem no post do Instagram se vocês querem também um episódio exclusivo sobre Black Mirror que eu estou assistindo agora, nesse exato momento. Embora o efeito Mandela tenha ganhado certa popularidade na cultura popular e na comunidade de teorias da conspiração, é importante ressaltar que não há evidências científicas para sustentar a existência de realidades alternativas ou universos paralelos, embora vários estudiosos da física já estejam aceitando isso como uma teoria ou uma hipótese. Em vez disso, as memórias falsas associadas ao efeito Mandela são consideradas um fenômeno normal da memória humana e são explicadas por meio de processos psicológicos e cognitivos conhecidos. Ou seja, a explicação verdadeira do efeito Mandela não tem muita graça e talvez seja por isso que as pessoas prefiram fomentar as teorias da conspiração. Aparentemente, segundo o que eu vi no Choquei, existem 3 macroteorias que tentam explicar o efeito. Primeiro, a teoria físico-quântica. A física quântica, dos cientistas Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, é um dos argumentos utilizados para explicar o fenômeno da memória coletiva falsa. Você já deve ter ouvido falar do Schrödinger pelo aquele famoso experimento teórico do gato na caixa, onde não tem como saber se o gato está vivo ou está morto. Se você nunca ouviu falar, pesquise, é um experimento muito interessante. A teoria, então, se baseia mais ou menos nas pesquisas desses cientistas e entende que o efeito Mandela pode ser solucionado a partir do conceito de dualidade onda-partícula, que afirma que um corpo atômico pode ser tanto uma onda ou partícula, e assim estar em 2 situações diferentes ao mesmo tempo, vivo ou morto, no passado e no futuro, ou em uma realidade e em outra. Você entendeu? Não? Eu também não. Então, quem defende essa abordagem quântica acredita que, como as partículas se comportam de forma caótica, é possível que tenha ocorrido sobreposição de realidades. Assim, dentro da teoria da existência de várias realidades alternativas para cada indivíduo singular, a ideia que nosso universo seria somente um entre muitos outros, declara que eventos como a morte do Nelson Mandela podem sim ter acontecido em uma outra realidade ou em outra dimensão. Mas talvez isso possa fazer sentido para grandes eventos, como a morte do Mandela, por exemplo. Mas eu não sei se essa teoria se aplica para eventos menos importantes, como lembranças de cultura pop meio bestas, tipo o fato da ponta do rabo do Pikachu nunca ter sido preta. Você não sabia?
Bem, agora você está sabendo. Aparentemente, muita gente lembra que a ponta do rabo do Pikachu era preta. E eu não lembrava disso e fui obrigada a conferir só para saber que a minha memória estava certa. Na verdade, gente, o que eu me lembrava e que é o correto é que as pontas da orelha do Pikachu são pretas. E aí eu percebi o poder que o efeito Mandela tem, inclusive, de incutir memórias falsas em você, sendo que você mesmo não tinha essas memórias antes. Enfim, será que uma teoria tão importante como a desordem de partículas explicaria uma coisa assim tão besta? A segunda teoria seria a teoria psicológica. Outra explicação seria provavelmente a mais lógica, que parte da psicologia. Pela teoria psicológica, memórias falsas são lembranças erradas ou distorcidas de algum acontecimento que costuma partir de elementos reais. Não conseguimos lembrar de tudo que vemos ou ouvimos perfeitamente. Aliás, vá lá ver o episódio que eu recomendei. E por isso, erros de memória são muito comuns e dependem do meio em que estamos inseridos e das notícias que recebemos. Aí, a gente tende a preencher esses gaps, esses espaços de memória, com outros fragmentos que podem ser externos ou podem ter sido inventados. Por isso, muitas vezes, a gente tende a lembrar eventos ou fatos que sejam mais convenientes para nós. Por exemplo, no exemplo que eu dei no início desse episódio, da lembrança falsa sobre o ataque das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Muitos brasileiros dizem que estavam assistindo a um episódio muito específico de Dragon Ball Z, no qual Goku se transforma pela primeira vez em Super Saiyajin 3, quando o programa foi interrompido pela notícia do ataque terrorista às Torres Gêmeas. Porém, o prontuário da notícia foi ao ar às 9h30 da manhã, e o dito episódio não passou nesse momento. Então, se esse fato foi comprovado como inexistente, como e por que milhares de brasileiros lembram disso vividamente? Provavelmente por conveniência. Vamos lá, vamos ser absolutamente honestos aqui. O que é mais interessante de falar em uma roda de amigos, no bate-papo? Que você viu a notícia das Torres Gêmeas em algum lugar, até depois do evento, ou que você estava assistindo a um dos momentos mais icônicos de um desenho famoso, que é um ícone millennial, na TV Globinho, que já é falecida, quando a grande transformação do personagem principal foi interrompida por um evento trágico. Uma história é obviamente muito mais interessante do que a outra, então a galera pode ter inventado. Outras pessoas corroboraram, e depois de um tempo, meio que virou uma verdade, porque vocês lembram, né? Uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba se transformando numa verdade. Ou seja, com o passar dos anos, isso se tornou uma memória fabricada. Eu mesmo não tenho essa memória, mas me lembro vividamente de ter visto esse plantão ao vivo na TV da sala de casa, em um dia e horário em que eu provavelmente estava na escola, nem dentro de casa eu estava. Como explica a psicologia, pequenos erros ou lembranças falsas da ortografia ou design gráfico de algo provavelmente são frutos de uma falha de codificação. Ou seja, se você nunca aprendeu algo, você consequentemente não se lembrará daquilo. Não porque a gente não sabe o que aquilo é, mas porque a gente nunca realmente presta atenção em um detalhe especificamente. E aí o seu cérebro preenche esses detalhes com informações que ele já tem. E quando você realmente vai parar para prestar atenção naquele elemento, você descobre que você tem uma lembrança falsa daquilo. Mas aí, depois de eu ter dado uma explicação bastante razoável para o efeito Mandela, a gente tem que voltar para o que nos interessa, que são as teorias da conspiração. A terceira maior teoria que justifica o efeito Mandela é a teoria da falha na Matrix. A teoria psicológica costuma ser a mais aceita para explicar o efeito Mandela. Mas é claro que é uma explicação chata, desagradável e que acaba encerrando o assunto em si. Então, na internet, óbvio que as pessoas não querem fatos, né? Quem inventou que contra fatos não há argumentos nunca entrou no Twitter. O mais comum de se ver nas redes sociais são teorias da conspiração. Na discussão popular, o potencial causador do efeito Mandela se resume a uma falha na Matrix. Segundo essa teoria, todos nós vivemos em um universo simulado, ou seja, todos nós somos blue pills. E, portanto, nós temos memórias digitais. Se você não assistiu Matrix, pelo amor de Deus, vá assistir. Essa ideia explica que essas memórias aleatórias realmente aconteceram, mas elas foram apagadas ou mudadas no mundo real. Sabe onde eles estão em Zion? Pois é, mas das quais ainda temos vestígio. Essa é, obviamente, a menos provável de todas as hipóteses em torno desse caso, mas, sem sombra de dúvida, é a mais divertida. A partir de agora, eu vou relacionar vários exemplos desse efeito, principalmente relacionados à nossa memória coletiva visual.
Inclusive, após fazer essa pesquisa, eu tive que ir conferir várias dessas informações porque eu não acreditei que a minha memória sobre elas não era verdadeira. Mas alguns desses exemplos demonstram como nós, seres humanos, somos sugestionáveis. Porque teve alguns exemplos que eu nunca tinha parado para pensar, mas o próprio exemplo implantou uma memória falsa que eu nem tinha na minha cabeça. Então vamos começar? Bom, depois de falar aí do ataque das Torres Gêmeas e o Goku e do próprio efeito da morte do Mandela, vamos começar com um exemplo bem nerd. Lá estava você, meu caro nerd de 40 anos de idade, na sua adolescência, assistindo Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, de 1980, e você viu, e você relembrou, e você reinterpretou a famosa frase dita por Darth Vader, com aquela voz, de fumante de derby, para Luke Skywalker, no clímax do filme. Luke, eu sou seu pai. E aí o Luke cai gritando, não! Lembrou? Pois é, você lembrou errado. A frase correta é, não, eu sou seu pai. E sim, eu tive que ir no YouTube procurar a cena para ter certeza, porque eu tinha certeza que a frase era Luke, I'm your father, e não no, I'm your father. Não tem uma grande diferença, entendeu? Mas o Luke, eu sou seu pai, é muito mais importante na cultura popular do que não, eu sou seu pai. Mas o não, eu sou seu pai, faz sentido porque o Luke tá brigando com Darth Vader justamente acusando Darth Vader de ter matado o pai dele. Outro exemplo é da mesma franquia. É sobre um androide, o famoso C-3PO, em Uma Nova Esperança, que é um carismático robô, que ele aparece com uma perna prateada, enquanto a outra perna é dourada. E todo mundo jura, até esse momento que eu estou narrando isso, que ele sempre foi totalmente dourado. Mas assim, gente, como diria a massa sensitiva em relação a essa informação? Pra quê? Pra quê que o robô tem uma perna dourada e a outra prateada, sabe? Outro exemplo é mais relacionado a um fato histórico, que é sobre a canonização de Madre Teresa. A Madre Teresa morreu em 97 devido a uma insuficiência cardíaca. E ela foi canonizada, gente, somente 19 anos depois, em 2016. Mas algumas pessoas lembram de ela ter sido elevada a santa ainda nos anos 90, enquanto ainda estava viva. Existe até quem aponte que o papa responsável pelo processo foi João Paulo II, que faleceu em 2005. Pior é a minha memória, não é? Que eu nem me lembrava que a Madre Teresa já tinha sido canonizada, para vocês terem uma ideia. Outra referência de cultura pop é o clássico filme da Branca de Neve e os Sete Anões da Disney. Teve uma clássica cena que sofreu o efeito Mandela e que desse efeito acabou se desdobrando uma série de outras referências. Quando a bruxa conversa com seu espelho na cena, bastante gente se lembra de ter ouvido ela falar, inclusive eu. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Quando na verdade ela diz, fala mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Sério, sério, se você não sabia, agora você está sabendo. A outra curiosidade de efeito Mandela que me chocou, que é sobre a finalização da música We Are The Champions, do Queens. A famosa canção foi tocada exaustivamente em momentos de vitória, formaturas e afim, e é bem conhecida da maioria das pessoas. Se você não conhece essa canção, você deve ter vivido debaixo de uma pedra nos últimos, 50 anos. E todos que já ouviram costumam imitar o final da canção, em que Freddie Mercury teria cantado No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Correto? Incorreto. Ele até canta essa parte, mas no meio da música, sendo que no final o of the world, ou seja, nós somos os campeões do mundo, fica de fora. E sim, eu mais uma vez precisei no YouTube ver o vídeo para ter certeza de que era verdade. Outro fato histórico que também tem a ver com cultura pop é sobre o primeiro Oscar de melhor ator do Leonardo DiCaprio. Após anos de expectativa, o Leonardo DiCaprio finalmente ganhou a sua estatueta de melhor ator em 2016 por aquele filme O Regresso. Mas muitas pessoas, inclusive eu, acreditavam que esse prêmio já tinha sido creditado a ele há um tempão. Não à toa, quando ele realmente ganhou, a internet foi a loucura, gente. Eu mesma tinha certeza que ele já tinha ganhado um Oscar de melhor ator ainda nos anos 90 por causa do filme Diário de um Adolescente. De onde eu tirei isso? Não sei. Deve ser coisa de fã, né? Outro efeito Mandela, que é bastante visual e que também me chocou bastante. Você se lembra da estátua do Pensador de Rodin? A famosa estátua do cara cocorado que está ali com a mão no rosto pensando? Que parte do rosto é apoiada pela mão desse ser pensante? Você pensou a testa, né? Eu também. Mas não, queridos, a mão do pensador está apoiando o seu queixo. Sim, o queixo e não a testa.
Ah, e mais um efeito Mandela bem do bestinha é: lembra aquele desenho famoso que se passa na Idade da Pedra? Pois é. Você lembra o nome? Flintstones, né? Pois é, gente, durante a minha pesquisa eu descobri que não eram Flintstones, mas sim Flintstones. Tem um T aí no meio. Estão passados, chocados? Eu também. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Gostaram dessas informações inúteis? Gostariam de episódios com mais esse tipo de temática? Por favor, comentem na descrição desse episódio ou no Instagram. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir mais um episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram e no TikTok em @agrandeirmã. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona, patrono ou patrone da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor nos apoie na Aurelo. Com valores entre 5 e 12 reais, você participa da construção desse universo alternativo, passa a fazer parte da nossa sociedade alternativa e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Winnie Pereira. Agora eu me despeço e vou empreender minha grande jornada intergaláctica. Na próxima segunda, volte aqui nesse mesmo lugar, neste mesmo horário, para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.